Rapaz, a gente veio para esse mundo aqui, mas é cada um que fala uma coisa maluca, né? Cada um que tem uma religião, que segue uma ideologia. Aí todo mundo segue um padrão de trabalho, uns desejos, tu vai surfar, né? Eu lembrei do surf porque eu surfava, né? Eu surfei. Eu já fiz um bocado de coisa também, né? Surf, skate, já tentei até na minha vida, né? Mas enfim, e de várias maneiras, por incrível que pareça, né? Porque tem uns esportes aí que eu fui fazer que é pedir pra morrer, né, velho? Mas enfim, eu tava refletindo aqui que a vida, vocês sabem que não tem o sistema do computador que é chamado Windows. O Windows ele é um código fechado, tá ligado? E aí existe outro sistema operacional que você pode modificar as coisas nele e você fazer com que o sistema se opere de acordo com aquilo que você deseja, que é chamado o sistema chamado Linux, que o pessoal chama, né? Código aberto. E aí eu tava refletindo aqui que a vida é exatamente isso. A vida é um código aberto que você pode fazer qualquer coisa, você pode fazer tudo, tá ligado? Só que essa liberdade ela implica, porque a minha liberdade pode ferir a liberdade do outro, porque ele vai querer fazer o que ele quer. E nem tudo que ele quer é bom pra mim, tá vendo? Aí existe essa questão, né? Esse atrito, né? Essa nuvem que paira, que vai demonstrar que vai ter uma tempestade, tá ligado? Então é nessa parte dessa liberdade que eu entendo que o ser humano deve buscar a compreensão das coisas. É exatamente isso. Eu tenho liberdade, mas eu devo respeitar a liberdade do outro. Porque se eu avançar com a minha liberdade, eu vou criar um atrito onde vai haver aquela nuvem de tempestade, onde vai chover granizo, vai cair raio, inclusive vai provocar fogo, né? Porque o raio quando bate lá, né? Sai fogo, né? Então, no meio da tempestade, da chuva, da água, ainda pode haver fogo. O impossível pode acontecer por causa da indiferença. Por que a gente não viveu unido? Como disse um grande homem, quando estava na sua primeira vida, e depois ele é Deus mesmo, e depois ele veio de volta, né? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. O Deus Criador, né? Para a gente ser bem claro e direto. Porque muita gente pensa por aí, para a gente não entrar um pouco também dentro dessa área, mas muita gente diz que Jesus é Deus, que Deus é o próprio Pai, ele é ou não é o Filho. O pessoal mistura, né? Porque o pessoal não lê nada na Bíblia. Se o pessoal se atentasse para ler a Bíblia, iria descobrir, né? Que lá em Gênesis, quando Jesus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Jesus, o Criador, o Deus Criador, porque ele é a palavra, ele é o verbo, o Pai criou todas as coisas por meio do Filho. O Pai criou todas as coisas por meio daquilo que cria, da palavra. A palavra, para as coisas se formar, não tem que haver a palavra, a ordem, pronto. O pessoal não entende uma coisa simples da Bíblia ali, tá ligado? Mas aí o que é que vai acontecer? Por quê? Porque as pessoas não querem a verdade que já está imposta ali. Clara, evidente, lógica. É uma coisa tão... Por exemplo, o pessoal lê a Bíblia e fala assim, porque nós fomos escolhidos. Não, meu amigo, você não sabe, você não estudou escola, não. Você não fez ABC, não, foi? Como é que você leu um negócio nós e você está dizendo que é para você? Não, foi você que escreveu isso? Para você dizer nós? Não, o autor do texto está falando lá, nós, não é você. Ele não está incluindo você, não, cara. Você não é da antiga aliança. Você é da nova aliança. Uma aliança que foi feita e que você está incluído. Se você não está rejeitando ela, né? Por meio de quê? Dos prazeres. Porque já existe uma verdade estabelecida, mas os homens não querem aceitar. Eles querem ler aquilo que querem para tornar o mundo, que é um código aberto, da maneira como eles querem. Aí eles vão criar as religiões, feito Mohammed, o falso profeta, criou a religião do Islã para protestar contra o cristianismo, que foi a verdade revelada pelo Filho de Deus, o Criador. Entendeu? Acabou-se, ponto final. Depois veio outros depois e tantos outros tentar contra essa verdade única e plena que Deus, o Pai,
deu liberdade aos seres humanos, completa, porque o ser humano já era livre. Mas agora ele deu a liberdade completa. Por quê? Porque antes existia uma lei que ele tinha imputado. Não existe mais lei agora, uma voz vinda do alto dizendo, faça isso ou aquilo. Vocês são livres, meus irmãos. E eu também achava que eu era escravo, mas vocês são livres. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas eu tenho uma pergunta para você, bem sincera. Assim como eu tenho desejo, também você tem desejo. Você acha que esse mundo aqui é somente isso, velho? Você sabe que tem um texto nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo disse assim, se nós esperamos da parte de Deus somente para essa vida, se vivemos somente para esta vida, o quão miserável nós somos. Porque eu vou dizer, se não existe nada depois daqui, se não existe, o que é que para mim vale a ética, pô? O que é que vale a moral? Meu amigo, eu tô vivendo minha vida, o cara tirou proveito de mim, eu vou botar para ferrar em todo mundo, cara. Não é não? Agora, se existe algo depois, se existe um suposto Deus que criou, que tem esse campo por aí por fora e tal tudinho, aí eu vou preservar uma ética e uma moral. Porque eu li nas Escrituras que Deus vai dar a vida eterna a todas as pessoas que praticam esse bem que Ele deixou estabelecido. Mas as pessoas que não querem praticar o bem, querem praticar o seu bem, aí eles vão ler nas Escrituras que Deus, ele não é barganha, e Deus é barganha. Deus é a pura barganha. Ele é recompensador, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é recompensador, ele é galardoador, ele é um Deus de barganha. Vê que coisa maravilhosa? Se você faz o mal, ele vai destruir você. E se você faz o bem, ele vai barganhar com você. Você faz o bem e ele lhe dá a vida eterna, como está escrito lá em Romanos 2:7, se eu não me engano. E aí? O problema é que as pessoas não querem fazer aquilo que é da vontade de Deus, que é o bem. Eles querem imputar, sabe o quê? Regras, leis, normas. No Islã, a Sharia, Mohammed, o profeta falso, abandonou a tradição, os ensinamentos do pai Abraão, que ensinou que se deve fazer aquilo que é correto, ser hospitaleiro com o próximo. O que foi que ele fez? Abandonou a fé, criou leis, institucionalizou a fé. O que fizeram hoje em dia com o cristianismo, essas religiões aí. Elas institucionalizaram um comportamento, perderam o juízo completamente. Eu vou dizer que além de perder o juízo, eles não conseguem nem achar o caminho para voltar antes, para entender o Evangelho. Porque está tão deturpado. Disseram que Jesus morreu pelo pecado da carne, tendo escrito na Bíblia que Jesus condenou o pecado da carne. E ele condenou o pecado da carne e tirou o pecado da lei. O pecado da lei era a ordem divina. Que por causa dessa ordem divina, quando alguém desobedecia, aí a natureza humana dominava a pessoa e fazia essa pessoa virar uma desgraça. E aí a pessoa morria no físico, porque a morte espiritual já estava nela por causa de um cara lá de trás. Aí Cristo veio, morreu pelo pecado de um povo, e ao ressuscitar, ressuscitou para todos, vivificando o espírito de todos. Todo mundo que nasce, nasce com o espírito já pronto para ir para a vida eterna. Mas o cara não quer obedecer ao espírito que foi vivificado, ele fica buscando um Espírito Santo, um fantasioso, que a igreja, que se diz igreja, inventou. Não, você aceitou Jesus, você vai ter um Espírito Santo. Você pode até voar e andar sobre as águas. Não aprendeu nada do Evangelho. Nada, ele não sabe o que é cristianismo. Ele sabe o que é uma religião que pertence aos homens, que usaram o cristianismo, usaram as verdades do Filho de Deus. Então não é muito maluco você vir para esse mundo e perceber que tudo vai acabar do nada? Para que vale a ética moral? Eu acho que, rapaz, tá na hora da gente abrir a cabeça aqui e começar a procurar, né? Refletir sobre essas religiões aí, tá ligado? Essa galera só tá criando divisão, pô. Jesus disse, um reino dividido jamais prosperará. Eles estão fazendo com que a gente mesmo se destrua.
A gente tem que se unir e espantar, tirar do meio da gente essas religiões malditas, pô. E começar a amar uns aos outros, praticando o bem, ajudar, auxiliar, pô, tá ligado?